Beleza? Tudo bom com vocês? Boa tarde para quem está assistindo agora, tá bom? Mais uma aula aí do Excel, nossa segunda aula do mês de setembro, né? A aula tá top demais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Na aula passada, galera, na terça-feira, né? A gente deu basicamente um resumo aí das novas funções, a gente está aprendendo, está evoluindo aí, né? As funções do Excel, isso é bom, porque a gente não está mais naquela função manual de igual, valor 1, símbolo de mais, valor 2, símbolo de mais, valor 3 e assim sucessivamente. E a gente também nem está nas funções de subtração, multiplicação, aquelas funções básicas, né, que a gente está aprendendo desde terça-feira aí. E na terça-feira a gente deu um início legal com a função soma, com a função média, com a função máximo e com a função mínimo, né? São funções básicas, mas de extrema importância em qualquer planilha de Excel, né? Isso é bom. Vocês vão sempre estar usando essas funções que eu acabei de citar em qualquer planilha, tá bom? E vai ser útil para a vida de vocês, né? Com certeza isso vai somar bastante. Então, só fazendo um resumo aí, né? Eu vou dar uma revisão daqui a pouquinho do que a gente viu, de como aplicar isso na prática, tá bom? Eu vou dar um resumo na aula de hoje. Eu vou tentar aula após aula dar aquela revisão, dar aquele resumo para vocês se situarem, porque o Excel, ele já tem, por si só, já é complicado. Então, se a gente não ficar sempre dando aquele resumo, sempre vendo de novo as aulas, a gente esquece com muita facilidade. Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês novas funções, mais duas novas funções, tá bom? Mas também eu vou dar um resumo para vocês do que a gente viu na aula passada. Fechou? Beleza? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer esse negócio aí? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouquinho da guia inserir. Lembra dessa guia lá no Word? Lá no Word já tinha essa guia inserir, já é uma guia extremamente utilizada, né? No Excel, eu acho que ela é menos utilizada do que no Word, né? Mas ainda assim é utilizada, mas um pouquinho menos utilizada. No Excel, essa guia ela é usada para uma outra coisa, para um outro sentido, para gráfico, né? Uma outra coisa que a gente vai ver no futuro, não liga para isso não. Mas é usada para outra coisa. No Word a gente já usava para inserir formas, para inserir imagens, né? Enfim, a gente usava essa guia muito para isso, tá bom? No Excel já é um pouquinho diferente. Então vamos lá, hoje a gente vai ver um pouquinho de como trabalhar com imagem dentro do Excel, como a gente pegar uma imagem da internet e colocar na nossa planilha para ela ficar bonitinha, para ter uma aparência agradável, né? Olhar para a planilha e falar, caramba, arrasei nessa planilha aqui, usei uma imagem aqui para dar um efeito, para dar um tchan, né, na planilha, pô, vai ficar top demais. Uma outra coisa que a gente vai ver, né, é uma revisão das funções da matemática que a gente viu na terça-feira, como eu disse. Soma, média, máximo e mínimo. A gente vai dar uma revisão aí do que a gente viu. Depois a gente vai ver funções novas, função maior e a função menor, tá? A gente vai ver a função maior e a função menor. E depois disso a gente vai para a prática mesmo, vai para o exercício aí de vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, a função maior e menor, ela é diferente da função máximo e mínimo, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho qual é a diferença delas para a função máximo e mínimo e maior e menor, tá bom? A máxima e mínima a gente viu na terça, a maior e menor a gente vai ver na aula de hoje, tá ok? Então vamos lá, começando aí, né, uma revisão do que a gente viu que a função soma, ela serve para somar todos os intervalos, que a função média serve para descobrir a média entre alguns intervalos, né, do que eu selecionar. A função máxima, ela encontra o maior valor de todos do que eu selecionar também. E a função mínimo, galera, ela encontra o menor valor de todos, tá? O menor valor de todos. Como é que funciona isso na prática, Renato? Vamos lá, abrir o Excel aqui, ó. Na prática, como é que funciona isso? Deixa eu aumentar minha telinha. Vamos lá, documento em branco. E vou fazer aqui, simplesão. Vou fazer, por exemplo, aqui, ó. Peso, idade. Peso e idade, beleza? Então, vou fazer o peso, vou botar aqui. Antes disso, né? Ó, inserir, vou botar um nome aqui, né? Nome, peso e idade, perfeito? Nome, peso e idade. E aqui eu vou estar colocando uma bordinha aqui, a gente já viu essa parte de borda, né? Isso daí vocês estão dominando. Eu tenho visto umas planilhas de vocês, cara, que assim, tá bonito o negócio mesmo.
né? Principalmente a galera que fica usando roxo na planilha. Eu me amarro em roxo. Roxo é uma das minhas cores preferidas, né? Roxo e preto. Mas a galera que usa roxo aí na planilha, caraca aí, muito top, muito top. Gostei muito aí, tá? Então vamos lá, selecionar aqui, ó, pintar aqui, tá bom? Colocar negrito, isso tudo a gente já viu em todas as aulas. Centralizar, colocar cor de preenchimento, cor da fonte, a gente já viu isso, tá ok? E aí é até interessante vocês anotarem agora, tá? Vamos começar a anotar, porque não teve muita coisa para anotar no Excel, né? Vamos lá, se a gente quer... Isso é matéria de prova, né? Então é bom a gente anotar. Sempre que a gente quiser, para pintar uma célula, ou seja, para pintar um quadradinho no Excel, a gente usa a opção preenchimento de forma. Preenchimento de forma, tá ok? Por que é importante vocês anotarem isso? Porque vai cair na prova. Qual é a opção para pintar uma célula? Vai cair na prova. Aí vocês vão botar preenchimento de forma. Eu estou dando a questão da prova para vocês. Pelo amor de Deus. Anotem aí. Se eu quiser pintar, para pintar uma letra, ou uma frase, ou qualquer coisa, a gente chama de preenchimento de fonte. Tá? Então, para pintar a célula, preenchimento de forma, e para pintar a letra, a gente chama de preenchimento de fonte, tá ok? Ou cor da fonte, se você preferir, pode também colocar cor da fonte, tá ok? Cor da fonte ou preenchimento da fonte, os dois, ele está certo, tá ok? Perfeito? Se eu quiser, aí a gente tem algumas opções, por exemplo, se eu quiser realçar a célula, eu posso usar bordas, tá ok? Se eu quiser dar um realce na célula, né, por exemplo, olha a diferença dessa daqui, onde eu acabei de selecionar, botar borda, para essas daqui. Essas daqui quase não aparece, né, para vocês. Deve ficar quase tudo em branco assim. Mas olha a diferença dessa daqui, que a gente acabou de fazer, colocar uma bordinha aqui, para essas daqui. É muita diferença, tem muita diferença. Entendeu? Então, se a gente quer dar um realce na célula, a gente pode estar usando bordas, tá bom? Isso pode cair na prova também. Qual opção a gente pode utilizar para dar um realce na célula? Vocês podem colocar bordas, tá bom? Dá um tchan na célula, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí uma outra coisa aí para vocês anotarem. Já estou dando uma revisão já. Uma outra coisa para vocês anotarem. Qual opção utilizamos para unir uma ou mais célula? Quero ver quem acerta essa. Bota lá no WhatsApp agora. Agora eu quero ver quem acerta essa. O nome dela. Essa daqui eu falei várias vezes. Bota lá no WhatsApp. Dá um pause aqui no vídeo e vai lá no WhatsApp agora. Vai lá. Vocês estão esperando eu falar, né? Certeza, tá esperando eu falar. Bota lá para ver se vocês lembram. Beleza? Anotem aí, por favor. Mesclar. Ou o nome da opção é mesclar e centralizar. Tá bom? O nome dessa resposta aí. Perfeito? Então, galera, a gente sabe aí, ó, para pintar uma célula, preenchimento de forma. Para pintar uma letra, preenchimento de fonte ou cor da fonte, é a mesma coisa. Realçar uma célula, se eu quiser realçar uma célula, então coloca a borda. Qual opção a gente utiliza para unir uma ou mais células? Mesclar e centralizar. Então a gente já tem aí já um passo a passo, já estamos construindo aí já a nossa prova, né? A nossa avaliação vai ser baseada nessas coisas aí que eu acabei de passar para vocês. Então anotem tudo isso, por favor, tá ok? Aí vamos lá. Qual função utilizamos para descobrir o total? Para descobrir o total, a gente pode colocar igual soma, tá? A gente usa a soma para descobrir o total. Por exemplo, eu tenho um valor 10, 11, 12, 13. Eu quero somar tudo isso, eu quero descobrir o total que eu gastei ali. Então, usa a função soma. Aí, qual a função utilizamos para descobrir o maior número? Aí, o que vocês vão colocar? Igual máximo. Igual máximo, para descobrir o maior número. Aí a mesma coisa. Qual a função para descobrir o menor número?
Ao invés de maior, agora menor número. Qual a função? Igual mínimo. Isso que vocês vão colocar na prova, se cair na prova. Qual a função para descobrir a média? A média é igual média, tá? Isso que vocês vão colocar na prova, exatamente isso que vocês vão colocar, tá ok? Então a gente já está dando uma revisão aí geral já, nem precisa da revisão no final do módulo, né? Mas eu vou passar mesmo assim quando chegar lá no final do módulo, tá bom? Mas só para vocês terem o que anotar aí, porque é importante. Mas vamos voltar lá para a prática, lá, vamos fazer a nossa revisão na prática. Eu tenho aqui o nome da pessoa, né? Jobs Kleibo 26 Clau, acho que o nome do meu filho vai ser esse, 26 Clau, e fulano, beleza? Então Renato, Jobs Kleibo, 26 Clau e também fulano, perfeito? Vamos botar que o Renato aqui, ele tem um peso de 85. 85 é muito pra mim, pelo amor de Deus. 80 também é muito. 75. O Jobs Kleibo, ele é fitness, então ele tem 70. O 26 Clau, ele não é tão fitness assim, essa pandemia aí acabou com ele. Então ele foi um pouquinho para 80, né? E o fulano tá um pouquinho acima, tá bom? Então a gente tem 75, 70, 80, 85. Tá bom? A idade do Renato tem 24 anos, o Jobs Kleibo tem 23, esse daqui tem 27 e esse daqui 26 anos. Tá ok? Perfeito? Show de bola. Então aqui eu quero saber aqui, por exemplo, ó, o total. Vamos praticar aí. Eu quero saber o total, o maior e o menor. Quer dizer, maior peso e o menor peso. Beleza? Então eu quero descobrir essas coisas aqui. Vou pintar aqui tudo certinho, ó, colocar a borda para dar aquele realce. Vou pintar aqui de amarelo, colocar o negrito. Perfeito. Então já temos aí. Então eu tenho nome, peso, idade, o total, o maior peso e o menor peso. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz o total, galera? Igual, soma, parêntese. E seleciona tudo. A gente já fez isso na terça-feira. Terça-feira a gente já fez isso. Nenhuma diferença, nenhuma dúvida, nada, tranquilo. Porque terça vocês fizeram isso. Igual, soma, seleciona tudo. Enter. De novo, fazer de novo. Igual, soma, parêntese, seleciona tudo. Enter. Renato, o meu Excel está em inglês. Igual, sum, parêntese e seleciona tudo. Enter. O meu não está em inglês, por isso deu esse erro. O meu está em português. Tá ok? Então, não pegou em inglês. Igual, soma, parêntese, seleciona tudo. Enter. Show de bola. Mesma coisa. Vamos lá. Eu quero saber agora o maior peso. O top. Quem está pesando mais aí? Igual, máximo, parêntese, seleciona tudo. Enter. De novo. Igual. Aqui eu quero saber o menor, né? Agora eu quero saber o menor. Então, igual, mínimo, parêntese, seleciona tudo. Enter. Perfeito. Tranquilo. Então, o maior peso é 85 e o menor peso é 70. Agora, eu quero saber agora a maior idade. Maior idade. Vou colocar aqui no ladinho aqui, ó. Maior, mais velho, mais novo. Mais velho e mais novo. Beleza? Mais velho e mais novo. Então, selecionar aqui, colocar aquela bordinha, pintar de amarelo, colocar em negrito, né? Centralizar para ficar top. E é isso aí, colocar uma bordinha aqui para ficar bonitinho. Show de bola, diminuir o D para não ficar lá. Mais velho, igual, máximo, parêntese. Seleciona toda a idade. Enter. Mais velho tem 27 anos. Agora eu quero saber o mais novo. Igual, mínimo, parêntese. Seleciona tudo. Enter. 23. Perfeito. Olha isso. Muito, muito tranquilo trabalhar com Excel. Cara, para quem achava que Excel aí é um bicho de 7 cabeças, para quem achava, caraca, Excel é muito difícil. Não, Excel é muito, mas muito tranquilo. Muito tranquilo. Entendeu, galera? Então isso foi basicamente uma revisão aí do que a gente já viu. Lembrando sempre, igual, soma, seleciona tudo. Igual, máximo, seleciona tudo. Igual, mínimo, seleciona tudo. Olha isso, muito fácil, cara. Agora, igual, média,
seleciona tudo. Muito simples. Muito tranquilo, muito tranquilo. Eu quero saber o máximo da nota. O máximo de peso. Então, seleciona todos os pesos. Eu quero saber o máximo de idade. Então, seleciona todas as idades. Dependendo do que você quiser fazer, você vai selecionar aquela informação ali. Tá? Se eu quero saber o peso, eu seleciono o peso. Se eu quero saber a idade, eu seleciono a idade. Enfim, muito tranquilo. Fechou? Tranquilo? Tá? Então, esse basicamente é um resumo aí do que a gente já viu. Mas vamos para a aula do dia, né? Resumo deixa para lá. Faltou só a média aqui, né? Vamos fazer a média? Média, dois pesos. Faltou só a média. Vamos fazer aqui a média rapidinho, ó. Igual, média, parêntese, seleciona tudo. Enter. Então, a média aí, basicamente, 77,5. Tá bom? Show de bola. Agora a gente concluiu mesmo. Igual média, seleciona tudo. Show? Vamos para a aula do dia. A aula do dia vai se basear em inserir imagens e também uma nova função chamada maior e menor. Começando pelas funções, galera, antes da gente ir para a imagem, a gente tem uma função chamada maior e uma função chamada menor. Uma função chamada maior e uma função chamada menor. A maior serve para quê? Para descobrir o maior valor dentre os intervalos. E a função menor? Descobrir o menor valor dentre os intervalos. Calma aí, Renato. Calma aí. Parou. Parou tudo. Parou. A função máximo não serve para descobrir o maior valor? Então, por que eu tenho que utilizar a função maior, Renato? Calma. Vocês são apressados. É isso daí que eu falo, tá vendo? Calma, vamos com calma. A função menor, Renato, serve para descobrir o menor valor. Mas a mínimo também não serve para isso? Calma, cara. Vocês não deixam eu explicar? Vamos que vamos. Vamos lá. Seguinte, só para tirar a dúvida aqui de vocês. Existe a função, deixa eu até botar ela aqui para baixo aqui, ó. Existe a função máximo e mínimo. E existe a função igual maior, parêntese, igual menor. Existem essas funções. Existe a máximo e a mínimo. E existe a maior e a menor. Existem as 4 funções, elas existem. Cada uma serve para uma coisa. A máxima e mínimo, vamos lá, começar pela máxima. A máxima, ela serve para pegar o maior valor de todos. A mínimo, ela serve para pegar o menor valor de todos. Isso vocês viram, não tem problema nenhum. Foi o que a gente acabou de fazer aqui nessa planilha aqui, ó. A gente acabou de fazer nessa planilha, máximo e mínimo, maior peso e o menor peso. Utilizamos máximo e mínimo. Mas vamos lá. Renato, agora uma observação aqui. Vamos lá, entrando na matéria nova aqui. Eu quero quem está em segundo lugar. Quero quem está em segundo lugar. E eu quero quem está em terceiro lugar. Tá? Quero quem está em terceiro lugar, em segundo lugar. Como é que eu vou fazer? Presta atenção. Aqui, ó, só decorando, né? Vamos lá. A máximo e mínimo, ela só me dá o maior valor e o mínimo só me dá o menor valor. A máximo o maior e o mínimo o menor. Mas se eu quiser descobrir quem está em segundo lugar, quem é o segundo mais pesado ou o segundo mais leve, como é que eu faço? Não tem como fazer com a máximo e mínimo. Não tem como. Porque a máxima ela vai me dar a maior nota e o mínimo vai me dar a menor nota. Entendeu? Sempre vai ser assim, maior e menor, sempre. Agora, se eu quero descobrir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, enfim, eu vou precisar utilizar a maior e a menor nota. Maior, função maior e a função menor. Por quê? O que tem de diferente aí, Renato, nelas? Vamos lá. Aqui, ó, para a gente fazer a função maior e menor, é da seguinte forma. Eu seleciono tudo, ponto e vírgula, e escolho a posição que eu quero. Eu vou mostrar isso na prática. Seleciono tudo e escolho a posição. Então, seleciono tudo, ponto e vírgula, escolho a seleção. Renato, não entendi esse negócio não, tá complicado. Vamos lá, vamos para a prática. Vamos lá. Vou criar aqui até uma nova planilha para ficar melhor. Eu vou fazer uma planilha de corrida. Corrida. Vrau, 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 vrau. Corrida mesmo, né? Corrida. Corrida olímpica. Tá? Corrida olímpica. E a gente tem aqui, ó.
chegada e vou botar primeiro lugar que chegou aí, ó. Deixa eu até mesclar aqui, ó. Mesclar e centralizar. Vou botar aqui, ó, velocidade. E aqui eu vou botar tempo, tá? Então eu vou botar aqui, ó, nome, né? Melhor, nome. Aí eu vou botar aqui o Renato, o Júlio, a Júlia, o Pedro. Beleza, eu tenho 4 nomes aqui. Vou decorar tudo, né? Aquele negócio que a gente sempre faz, borda, pinta de amarelo, coloco o negrito aqui também. Perfeito, foi, tá? Pintamos tudo aí e fizemos. Então vamos lá, seguinte, essa tabelinha aí que eu acabei de fazer, que estou fazendo com vocês, ela é muito simples. Eu estou fazendo uma corrida olímpica entre o Renato, o Júlio, a Júlia e o Pedro. Só tem a Júlia de menina aqui, né? Coitada da Júlia. Vai correr pra caraca, a Júlia vai ganhar. Aí aqui eu tenho a velocidade que cada um correu. E aqui eu tenho o tempo que cada um chegou, né? Na linha de chegada. Perfeito? Então vamos lá, começando pelo Renato. O Renato ele correu 15 km por hora. 15 km, pouquinho, né? 15 km. 15 km é coisa pra caraca, né? Na verdade. Velocidade, 15 km, ó. Perna batendo na coluna. O Júlio correu 13. A Júlia correu 17. E o Pedro correu 12. Tá bom? 12 km de velocidade. Foi feito. Tá correndo. Correu muito. O tempo, né? Obviamente, quem correu mais é que chega em menor tempo. Isso é óbvio, né? Se eu correr bastante, você correr pouco, eu vou chegar primeiro que você. Tá ok? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó. Eu quero saber, o Renato, ele chegou em 2 minutos. Tá? O Júlio, ele chegou em 2 minutos e meio. A Júlia, meu irmão, a Júlia arrasou. Ela chegou em 1 minuto. Tá? E o Pedro foi brabo. O Pedro chegou em 4 minutos. O Pedro não aguenta correr, não. Entendeu? O Pedro deu ruim pra ele mesmo. Então eu tenho uma pessoa que chegou em 2 minutos, uma pessoa que chegou em 2 minutos e meio, né? 2 minutos e meio. A outra pessoa que chegou, a Júlia, em 1 minuto. E a outra pessoa que chegou em 4 minutos. Até aí tranquilo, só coloquei informação. Não quebra a cabeça ainda não, hein? Calma. Vamos lá. A gente tem o nome da pessoa, a velocidade que ela correu e o tempo que ela chegou. Obviamente, se ela correu mais rápido, ela vai chegar em menor tempo. Ela vai chegar primeiro. Ou vai chegar em segundo, ou vai chegar em terceiro. Beleza? Então eu quero saber aqui, ó, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar e o quarto lugar. Ok? Eu quero saber isso daí. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto lugar. Tá? Dessa corridinha aí, maluca aí. Ok? Tranquilo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E eu vou usar isso em cima da velocidade. Quem correu mais e quem correu menos. Tá ok? Então, quem tá em primeiro lugar? Quem correu mais. Mais velocidade. Quem tá em segundo? Quem correu um pouquinho mais. Né? E assim sucessivamente. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Igual, maior, parêntese. Igual, maior, parênteses. Eu não estou utilizando o máximo. Porque eu quero saber quem percorreu em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, eu não posso utilizar o máximo. Tá ok? Então, vamos lá. Igual, maior, parêntese. Igual, maior, parêntese. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso, Renato? Igual, maior, parêntese aí. Agora, eu seleciono toda a velocidade. A mesma coisa que a gente faz no máximo, né? Na função máxima. Igual, maior, parêntese, seleciono toda a velocidade. Agora, o que eu vou colocar? Ponto e vírgula, ó. Ponto e vírgula. Eu quero saber o que, galera? Quem chegou em primeiro, segundo, ou terceiro, ou quarto lugar? Nesse momento aí. Eu quero saber quem chegou em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar? Primeiro, correto? Eu quero saber quem chegou em primeiro lugar. Então, o que eu coloco? O número 1. Enter. Então, o número 1 foi a Júlia, com 17 de velocidade. Vamos lá, de novo. Igual, maior, parêntese. Seleciono toda a velocidade, ponto e vírgula. E agora eu quero descobrir quem chegou em quê? Em segundo lugar. Então, qual é o número que eu vou botar? Número 2. Ó, 2. Enter. Então, o segundo maior foi o Renato. Correu 15. Terceiro lugar, igual, maior, parêntese. Seleciono tudo, ponto e vírgula, e aí? Aí eu quero chegar agora no terceiro lugar. Então eu coloco o número
3, Enter. Terceiro lugar. Para a gente finalizar, igual, maior, parêntese, seleciono tudo, ponto e vírgula, seleciono agora o número 4. Enter. Muito tranquilo. Viu a diferença do máximo mínimo para o maior? Viu a diferença do máximo para o maior? Então, o máximo eu boto igual ao máximo e seleciono tudo. O maior eu boto igual, maior, parêntese, né? Seleciono tudo, ponto e vírgula e escolho a posição que eu quero. Escolho a posição. Primeiro, segundo, ou terceiro, ou quarto lugar. Eu posso escolher a posição. Eu não consigo fazer isso no máximo. Entenderam a diferença de um para o outro? Beleza? Entenderam? Aqui, com o máximo, eu conseguiria até achar o primeiro lugar. Mas eu não conseguiria achar o segundo, nem o terceiro e nem o quarto lugar com o máximo. Eu não conseguiria achar. Tá bom? Então, basicamente, essa é a nova função. Tá? Essa é a nossa função. Renato, e o menor? O menor é a mesma coisa, galera. O menor é a mesma coisa, né? Só que ao invés de eu pegar o maior, né? Por exemplo, se eu usasse o menor aqui, ele ia pegar primeiro o Pedro, depois o Júlio, depois o Renato e por último a Júlia, né? Ele ia pegar do menor para o maior. O maior ele pega do maior para o menor, tá? Mesma coisa, mesmo jeito de fazer. Não vou me embolar a cabeça com o menor, não, tá? Foca no maior, que o maior já é tranquilo já, tá bom? Então, de novo, igual, maior, parêntese. Seleciono tudo, ponto e vírgula, não pode esquecer do ponto e vírgula, e escolho a posição que eu quero. Eu quero a posição 1, Enter. De novo, igual, maior, parêntese, seleciono tudo, ponto e vírgula, agora eu quero o número 2, Enter. Igual, maior, parêntese, seleciono tudo, agora eu quero o número 3, ponto e vírgula, 3. De novo, igual, maior, parêntese, seleciono tudo, ponto e vírgula, agora eu quero o número 4, Enter. 17, 15, 13 e 12. Muito tranquilo, muito de boa. Diferente do máximo, que a gente fez igual, máximo, parêntese e seleciona tudo. Enter. Não tem uma posição, eu só seleciono tudo e acabou, tá? Se cair na prova, qual a diferença entre a função máximo e maior? O que vocês vão colocar? E aí, bota lá no grupo lá, eu quero ver agora. Bota lá no grupo agora, lá no grupo do WhatsApp. O que vocês colocariam nessa questão? Qual a diferença entre a função máximo e a função maior? Coloca lá no grupo que eu gostaria de saber. Qual é a diferença? O que vocês acham? Respondendo, né? Quem não colocou lá no grupo, respondendo. A diferença é: a função máximo somente pega o maior valor. A função maior nos possibilita, ou a função maior deixa a gente escolher a posição. Acho que fica melhor, né? Mais explicativo do que usar palavras difíceis, né? Então, a função máximo somente pega o maior valor. E a função maior deixa a gente escolher a posição que a gente quer. Tá bom? A posição. Quero o segundo maior valor. Eu quero o terceiro maior valor. Eu quero o quarto maior valor. Eu quero o quinto maior valor. Enfim, a função maior, ela deixa a gente escolher qual que a gente quer. Beleza? Fechou? Tranquilo? Então, dá uma pausa no vídeo agora e copia tudo isso daqui, por favor. Ó. Pausa aí primeiro. Copia esse daí. Pausou? Show de bola. Copiou? Show. Vamos lá. Agora pausa o vídeo e copia essa partezinha aí agora. Ó. Essa partezinha aí agora. Show? Copiou? Show. E agora pausa o vídeo e copia essa partezinha aí agora. Fechou? Então vamos lá. O primeiro exercício de vocês, vamos pro exercício, né? Chega de explicar a matéria, vamos pro exercício, vamos pra prática. Seguinte, primeiro exercício de vocês, eu separei aqui, ó. Você vai fazer uma planilha de vendas, né? Trimestral, né? Venda de janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. Aonde a gente tem aqui, ó, nome do produto, placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, fonte e HD, tá bom? A gente tem esses itens aí na nossa lista, com as vendas de janeiro, fevereiro e março. E aí, o que eu quero para essa planilha aqui, ó? Veja bem,
A gente tem o total. Como é que a gente faz o total, galera? Acabei de falar. Igual soma, seleciona tudo, né? A gente vai ter o total igual soma, seleciona tudo. Janeiro, fevereiro e março. Eu quero saber o maior valor. Aqui a gente pode utilizar a função máximo, né? Porque eu quero saber o maior valor, o top. Eu não quero saber o segundo, nem o terceiro, nem o quarto lugar. Eu quero saber só o maior valor. Então a gente pode usar a função máximo. Igual máximo, seleciona os 3. Depois a gente tem aqui, ó, menor valor. Igual mínimo, seleciona os 3. E depois eu quero a média das vendas. Igual média, seleciona os 3. Muito tranquilo o exercício. Bananada, né? A gente já fez isso várias e várias e várias vezes. A única diferença desse exercício aqui vai ser essa partezinha aqui embaixo, ó. Essa partezinha aqui embaixo. Eu gostaria que vocês colocassem foto, imagem dos itens dessa lista aqui. Por exemplo, aqui a gente tem placa-mãe, eu coloquei uma fotinha da placa-mãe. Aqui tem processador, eu coloquei uma fotinha do processador. Aqui tem memória, eu coloquei uma fotinha da memória. Aqui tem placa de vídeo, eu coloquei uma fotinha da placa de vídeo. Aqui tem fonte, eu coloquei uma fotinha da fonte. E aqui tem HD, eu coloquei uma fotinha do HD aqui na minha planilha, tá ok? Então essa vai ser a diferença aí da aula de hoje. Então vamos começar, vamos fazer isso daqui na prática. Vou abrir aqui, ó, próxima planilha. Né? A gente tem aqui planilha 1, planilha 2, show. Vamos lá, vamos para a próxima planilha. Começando aí, ó, vendas trimestrais. É isso? Isso aí, trimestrais. Aonde a gente tem nome do produto. No lado a gente tem janeiro, depois fevereiro, depois a gente tem março, total, maior valor, menor valor e depois média das vendas. Beleza? Vamos ajeitar essa planilha, né? Aumentar aqui um pouquinho, vou dar um zoom aí para vocês verem legal, né? Aumentar, fevereiro aumenta um pouquinho, maior valor aumenta um pouquinho, maior valor aumenta um pouquinho e média das vendas aumenta um pouquinho. Vou selecionar tudo, mesclar e centralizar como a gente sempre faz, colocar aquele negrito top e colocar aquela bordinha top, e embaixo colocar aquele amarelo top, né? Show de bola. Aqui eu vou estar colocando uma bordinha e centralizando tudo isso, beleza? Então a gente tem placa-mãe, depois a gente tem processador, depois a gente tem memória, depois a gente tem placa de vídeo, depois a gente tem fonte e por fim a gente tem HD. Show? Então a gente tem esses itens aí. Selecionei tudo aqui para ficar top, certinho e foi. Ok? Tranquilo? Até aí nada demais. Renato, os valores têm que ser a mesma coisa? Não, pode inventar valor aleatório aqui. Tá? Não precisa ser a mesma coisa, não precisa, ó. Não precisa ser. Beleza? Show de bola, ó. 300. Tá vendo? 20. Pode ser valor aleatório, galera. Não precisa ser a mesma coisa. 200. Ó. Eita, 2000 não, né? 2000 no processador. Ó, 367, 380. 600. Subir um pouquinho. E aqui 400. Beleza? Março, vamos lá. Beleza, 44 também não, né? 303 e... Show? Então aí a gente já tem nossos valores. Aí vamos lá, eu quero descobrir o total. Então igual, soma, parêntese, seleciona os 3. Ó, os 3. Janeiro, fevereiro e março. Enter. De novo, igual, soma, parêntese, seleciona os 3. Janeiro, fevereiro, março. Enter. Igual, soma, parêntese, seleciona os 3. Janeiro, fevereiro, março. Igual, soma, parêntese, janeiro, fevereiro, março. Enter. De novo, igual, soma, parêntese, janeiro, fevereiro, março. Igual, soma, parêntese, janeiro, fevereiro, março. Enter. Show. Perfeito. De novo, igual, agora eu quero saber o maior valor. Igual, máximo, parêntese, seleciona os 3. Janeiro, fevereiro, março. Não é para selecionar o total. Janeiro, fevereiro e março somente. Enter. Igual, máximo, parêntese, janeiro, fevereiro e março. Enter. Janeiro, igual, máximo, parêntese, janeiro, fevereiro e março. Igual, máximo, parêntese, janeiro, fevereiro, março. Enter. Igual, máximo, olha isso, a repetição.
ficar com dúvida nisso, Enter. Igual máximo, parênteses, seleciona tudo, Enter. Show? Agora eu quero saber o mínimo. Agora eu quero saber o mínimo, né? A menor nota, menor valor. Igual mínimo, parêntese, seleciona os três. Enter. Igual mínimo, parêntese, seleciona os três. Janeiro, fevereiro, março. Enter. Igual mínimo, parêntese, janeiro, fevereiro, março. Enter. Igual mínimo, parêntese, janeiro, fevereiro, março. Igual mínimo, parênteses, janeiro, fevereiro, março. De novo, janeiro, fevereiro, março. Enter. Show? Média, quero saber as médias. Molezinha, igual média, parênteses, janeiro, fevereiro, março. Igual média. Não esqueçam do acento no E, galera. Não esqueçam do acento no E. É média, não é mídia, não. Tá? Igual média, janeiro, fevereiro, março, Enter, igual média, parêntese, janeiro, fevereiro e março, igual média, parêntese, janeiro, fevereiro, março. Tá bom? Subir aqui, ó, sem querer descer, igual média, parêntese, janeiro, fevereiro, março, Enter. Foi. Então já temos a média aí. Para colocar a foto, para a gente finalizar esse primeiro exercício, eu vou abrir a internet e vou pesquisar aqui, por exemplo, ó, placa mãe. Pesquisei placa mãe, tá? Imagem, vem uma imagem e vou pegar uma foto de uma placa mãe qualquer aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Botão direito em cima da imagem, salvar a imagem como. Quem tá pelo celular, só pressionar o dedo, salvar a imagem, né? Vocês sabem salvar a imagem na galeria. Salvar, foi, salvei a placa mãe aqui. Vou ir lá no meu Excel, vou na guia inserir, ó, guia inserir. Depois, imagem. No celular é a mesma coisa. Clica na setinha para cima, vai na guia inserir, imagem. Então, ó, selecionei aqui, ó, placa-mãe da ASUS. Olha a placa-mãe aqui. Só eu diminuir ela, né, na pontinha. Ó, diminui, vai diminuindo. Ó, diminui mais um pouco. Show, coloquei a placa-mãe aqui. Perfeito? Aí vou lá e pesquiso outra coisa. Processador. Enter. E aí eu vou pegar um processador aqui, pode ser esse daqui, ó. Botão direito, salvar a imagem como. Salvei a imagem. Vou lá no Excel, guia e inserir, imagens e pego a imagem aqui, ó, processador. Show aí, ó, ó o processador aí. Só diminuir ele, sempre diminuindo, né? Diminui a imagem que fica certinha lá. Foi. Beleza? Então tem um processador agora. Vou lá no Google e pego memória, última aqui, memória RAM, tá? Memória. E aí eu pego essa imagem aqui, por exemplo, salvei, botão direito, salvar a imagem como, e aí salvei a imagem. Vou lá no Excel, guia inserir, lá em cima, guia inserir, imagens, e pego a imagem aqui, ó, que eu acabei de pegar da memória. Vou diminuindo bem na pontinha, pela pontinha, né? Lá no Excel, ó, vai diminuindo, diminui, diminui, diminui. Olha aí, ó, diminui. E foi. Próximo item. E assim você vai fazendo com todos os itens aí da lista. Placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, fonte e HD. HD de computador. Fechou? Tranquilo? Exercício número 1, molezinha. A única diferença é você adicionar uma imagem. Então, soma, máximo, mínimo e média. Função soma, função máximo, função mínimo e função média. Molezinha. Ok? Segundo exercício, e aí a gente finaliza. A gente tem aqui uma tabelinha de jogo. Jogo de LoL aí, ó. A gente tem a PEN, a Kabum, a Vivo Cage, Fury, Prodigy, INTZ e Redemption. Tá ok? Onde todo mundo teve 13 jogos, finalizou o campeonato. E cada um teve 9 vitórias, 4 derrotas, 8 vitórias, 5 derrotas e assim sucessivamente. Beleza? A gente tem essas paradinhas aí. Show? Planilhazinha, molezinha. E aí eu quero saber quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar e por fim quem ficou em terceiro lugar. Tá ok? Primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí a gente vai ter que utilizar qual função que a gente acabou de ver para primeiro, segundo e terceiro lugar? Isso mesmo. Maior, função maior e não máximo. Tá ok? Então vou abrir aqui, ó, o exercício. Esse exercício 2, tá? Para não perder muito tempo fazendo com vocês, porque vocês já sabem como fazer, tá? Então eu tenho aqui o meu time, os jogos, as vitórias
e 3 derrotas, né? As derrotas, né? E a pontuação de cada um. Aqui eu tenho a foto da PEN, a foto da Kabum, foto da VivoKate, da Academy, da Prodigy, NTZ, enfim, vocês vão ter que botar essa imagem aí na planilha, tá ok? Vai colocando as imagens aí na planilha, a mesma coisa que você fez no exercício 1, salva a imagem, vai no Excel, guia inserir e acrescenta. Vamos lá, Renato, como é que eu vou fazer o ponto? Todo mundo sabe, né, nos campeonatos que a pontuação é a seguinte, uma vitória igual a 3 pontos, igual ao futebol, né? 2 vitórias, 6 pontos, né? E assim vai sucessivamente, de 3 em 3 pontos, cada vitória vale 3 pontos. Renato, como é que eu faço isso no Excel? Igual número de vitórias vezes 3. Só isso. Vamos lá, 27 pontos. De novo, igual número de vitórias vezes 3. Aula número 1 que a gente viu. Na aula número 1, como fazer a multiplicação. Igual número de vitórias vezes, que é aqueles asterisco, né? 3. De novo, igual número de vitórias vezes 3. Igual número de vitórias vezes 3. Igual número de vitórias vezes 3. De novo, igual número de vitórias vezes 3. Fechou. Tranquilão. Tá? Agora eu quero saber quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro, segundo e terceiro lugar de acordo com a pontuação. Beleza? De acordo com a pontuação. Como eu sei o primeiro lugar? Igual, maior, parêntese. Seleciono toda a pontuação, ponto e vírgula, eu quero saber quem está em primeiro lugar. Então eu coloco o número 1. Então o primeiro lugar ficou com 27 pontos. Igual, maior, parêntese, seleciono tudo, ponto e vírgula, eu quero saber agora o segundo lugar. Então eu coloco o número 2. Ponto e vírgula, número 2. Enter. De novo, eu quero saber o terceiro lugar agora. Igual, maior, parêntese, seleciono tudo, ponto e vírgula, o número 3. Enter. Foi. Então eu sei que o segundo lugar, ó, o segundo e o terceiro lugar, ele está empatado com 24 pontos aqui. Enfim, galera, esses são os 2 exercícios que eu quero propor para vocês. Esses 2 exercícios eu vou jogar lá no grupo em PDF. E aí vocês podem estar olhando e visualizando e fazendo melhor. Não se esqueçam de colocar as imagens embaixo. Além da função maior aqui, primeiro, segundo e terceiro, aqui a gente tem a fórmula de multiplicação e aqui embaixo a gente tem as imagens que a gente pega na internet. Fechou? Então, basicamente, essa é a nossa aulinha. Fazer o exercício 1, 2, depois fazer aquele resuminho top que a gente sempre faz no final da aula, que é sempre bem-vindo a esse resumo. Fechou? Tranquilo? Então a gente tem um resumo da aula aí e a gente finaliza. Tá bom? Um bom fim de semana para vocês, um ótimo, excelente fim de semana para vocês. Até terça-feira que vem em vídeo, mas em exercício eu tô aguardando o exercício de vocês lá. Façam aquele exercício top como vocês sempre fazem. Fechou? Grande abraço, galera.